Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, nosso programa de entrevistas com cientistas e comunicadores da ciência brasileiros. Hoje a nossa convidada é a Ana Bonassa, que se enquadra, na verdade, nas duas categorias que eu acabei de citar, tanto cientista quanto comunicadora. Vocês devem conhecer ela lá do canal Nunca Vi um Cientista. Se não conheceram, vão lá conhecer. Sem mais delongas, vou colocar a Ana aqui na tela. Ana, muito obrigada por aceitar o convite para vir conversar aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu, gente. Pois é, a Ana aí do canal Nunca Vi um Cientista. Ana, se você quiser contar um pouquinho, falei que você é cientista, se quiser contar um pouquinho para a gente qual é a sua formação, só para eu não ficar recitando Lattes aqui, que é muito chato, melhor a pessoa se apresentar. Sim, tá. Eu me apaixonei por fisiologia no primeiro ano da graduação, eu fiz biologia na faculdade. E aí, no primeiro ano, eu gostei muito de uma palestra que eu vi na semana da biologia e eu falei, nossa, não entendi nada. E aí eu fui atrás de entender o que que era, bati no laboratório daquela professora. E aí, essa área era fisiologia, ela estudava diabetes e tudo mais. E aí, eu fiz um estágio, né? Então, eu fiz iniciação científica desde o primeiro ano da faculdade, nesse laboratório de fisiologia humana. E aí, eu falei assim: eu quero continuar, né? Eu quero fazer pós-graduação nessa área de fisiologia. E lá em Maringá, né? Na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, onde eu fiz a graduação, não tinha ainda mestrado nessa área, tinha várias outras áreas, mas como eu queria naquela continuar estudando diabetes, ela falou: eu conheço uma galera da USP, que tal você tentar a prova lá, fazer um estágio lá tal. E foi assim que eu passei no mestrado na USP. E aí eu parei no laboratório de mecanismos de secreção de insulina, onde eu fiz o mestrado e o doutorado com o professor Ângelo Carpinelli, que é maravilhoso, referência em estudo de pâncreas e ilhotas pancreáticas aqui no Brasil. E eu ainda fiz um pós-doutorado no Instituto de Química da USP, também estudando sobre metabolismo energético, também ainda estudando células de pâncreas para ver né, o que ajuda, o que melhora. Mas eu vi que tem perguntas sobre isso, então vou deixar para falar depois. Beleza, beleza. Uma dúvida completamente besta aqui. Você falou que você fez a sua graduação na UEM. Você é paranaense? Não sou Não? essa. Eu sou do interior, né, de São Paulo, só que lá, né, no interior não tinha muitas opções, então eu fui fazendo vestibulares aí pelo país. E aí eu passei lá na UEM, e aí eu falei assim, eu vou ficar aqui é legal. Nossa, Maringá, né, isso é 2007, gente, é pré-divisão do Brasil, tá? Então Maringá é uma cidade linda. Maringá é uma cidade extremamente arborizada. Eu morava lá na Zona 7, que é onde ficam os estudantes, né? Então, é um povo jovem, é um povo agitado, cheio de festas. Eu adorei, adorei. Não sei como está agora. Só para deixar isso claro, Entendi. tá? 2007, só para o pessoal que é mais novo ficar sabendo, eu fiz vestibular mais ou menos na minha época. Eu entrei na faculdade em 2005. Naquele tempo, gente, não existia Enem. Você fazer vestibular em vários lugares significava que você tinha que pegar um ônibus ou carro, o que for, e ir viajando de cidade em cidade fazendo um vestibular por universidade que você fosse tentar. É uma aventura. Nossa, labuta, né? A gente sofria. Mas enfim, você contou aí pra gente como é que você se interessou por ciências, vamos dizer assim, mas e o interesse em comunicar ciência para o público? Porque eu sei que eu nunca vi um cientista, você conheceu a Laura já em um evento de comunicação científica, né? Pelo menos essa informação que eu recebi. Então você já tinha esse interesse. Quando vocês criaram o canal, você já tinha esse interesse. Quando que surgiu esse interesse? Olha, se eu for puxar na memória, eu acho que assim, teve uma disciplina durante a graduação que a professora, ela falou assim, gente, eu sempre dou esse trabalho porque é legal para as pessoas inventarem a criatividade e tudo mais. O trabalho era, dê uma aula, né, sobre algum tema que a gente sorteou ali, e essa aula tem que ser lúdica, de alguma forma. Então, a pessoa podia inventar o que ela quisesse. Podia fazer um poema, uma música, podia fazer um teatro, podia fazer uma maquete, podia... Inventa!
E aí, na época, eu sorti o tema de fungos, né? E aí eu pensei com o meu grupo assim, gente, e se a gente fizesse tipo um roteiro, um filminho pra, tipo, naquela época, não tinha YouTube como a gente conhece hoje, era um negócio bem rudimentar, bem começando. Mas já tinha essas referências. Tinha um ou outro vídeo que a gente conseguia assistir na internet, né? Que, olha isso que coisa louca, parece que é coisa do passado, do século passado. Mas Eles foi que ali em recebia 2000 por e-mail e apresentação de PPT, né? tipo, era doido falar assim, é tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. E aí foi ali que eu falei assim, olha, se vocês deixarem, falei pro meu grupo, se vocês deixarem, eu vou pensar num negócio aqui, vou escrever e mando pra vocês. E aí eu roteirizei um, um videozinho que era uma cena da gente, tipo, acordando em casa e tal. Aí um amigo liga pro outro: vamos na cachoeira, vamos, bora, bora. Aí vem, arruma as coisas e tal, parte pra cachoeira. A gente chega na cachoeira, e aí durante o caminho até a cachoeira, a gente encontra vários fungos. E aí tinha os estereótipos. Tinha a nerd, que levou um livro desse tamanho, né, grosso assim, pra cachoeira. Tinha a curiosa, tinha a medrosa, tinha várias, né, as pessoas. E aí tinha as pessoas explicando e tudo mais. Então esse era o rolê. Então eu fiz esse roteiro, dirigi, atuei, gravei, editamos lá e tudo mais. Ficou uma grande porcaria, porque o áudio ficou muito ruim, não tinha coisa para captar direito, mas assim, a professora gostou muito, ela falou assim, a ideia é muito legal. Nunca ninguém fez isso. Ok, nunca ninguém fez, porque tava nascendo esse negócio de vídeos, né? Mas eu falei, beleza, fui a primeira. Ela gostou muito. Ela falou assim, ó, dá uma dublada aí nesse negócio, bota uma legenda, porque não dá para entender muito o áudio. Mas ficou bom. Gostei, tiramos 10 lá e pra lá. Então, e aí foi só crescendo o YouTube. Taranã, crescendo e tal. E aí eu lá no laboratório vendo coisas interessantes, falando pra, sei lá, pra minha mãe, e aí você percebe essa distância, entendeu? Esse negócio assim, puxa, eu tô vendo tanta coisa legal aqui. E as pessoas né, que não estão vendo, elas não têm esse acesso. Eu queria falar, mas como? Que jeito? Aquela tentativa de vídeo foi difícil, né? Dá um trabalho. E aí ficou meio latente essa ideia. Esse desejo de querer mostrar o que eu estava vendo no laboratório e essa dificuldade, porque eu não sei como é que faz, não sei como edita, não tenho equipe, não sou essa pessoa, né? Poxa vida, não sei como é que faz. E aí isso foi aumentando até que acho que em 2016 ou 2017, o YouTube já era mais do que a gente conhece hoje, né? E aí eu criei um canal chamado Cienciana, que ele tem até hoje, é o meu canal que eu uso para ver as coisas. E aí eu tava já no doutorado, lá na USP. E aí eu comecei a gravar. É aquilo que eu queria desde sempre, gravar, né? Já tinha celular, tá? Né? Então dava para gravar e dava para captar melhor. E eu comecei a mostrar as coisinhas do laboratório e tudo mais. Mas ainda assim, não atingia as pessoas, né? Ainda assim eu falava, nossa, eu preciso de um propósito. Não é só mostrar o laboratório. É legal, mas vamos levar a ciência para a população, vamos explicar o que é o método. E aí, disso surgiu o concurso, né, que eu conheci a Laura, que tava todo mundo ali no mesmo propósito, né, tipo, queremos levar pra galera, como? E lá nesse lugar a gente aprende como. E aí a Laura falou assim, ó, gente, a gente aprendeu tanta coisa legal, ela já criou um grupo, falou, vamos fazer um rolê. E aí eu entrei nesse grupo e aí o resto é história, né, a gente começou a pensar, e assim, no começo o grupo tinha bem mais gente, tinha mais de 10 pessoas, e aí as pessoas, é difícil manter uma pós-graduação, manter um trabalho e ainda fazer divulgação científica. Então as pessoas foram vivendo a vida, foram tendo filho, foram casando, foram fazendo os trabalhos e foram saindo e sobrou a gente. Eu nunca vi um cientista, eu e a Laura. Eita, então começou com 10 pessoas e sobrou 2. Tipo isso. Foi saindo, porque é Caramba. difícil também, né? É, Não, esse é um eu ponto. costumo falar. Não, desculpa. Não, não, vai, continue. Projeto que tem muita gente. Projeto que tem muita gente. Sabe aquela. Tem uma frase, tô tentando lembrar da frase. Cachorro. Cachorro que tem mais. Cachorro que tem mais de um dono. Morre de fome. Isso, morre de fome. Cachorro que tem mais de um dono morre de fome. Então, quando tinha
muita gente para opinar sobre porque a gente sempre fez assim, né? Todo mundo aqui tem que concordar com o que a gente vai postar. Então isso ficava muito moroso. E aí ficava todo mundo dando pitaco. Então foi meio que natural assim uma liderança surgindo, minha e da Laura. Então a gente pegava a coisa para fazer e falava, ó, é assim, beleza? Tá bom? E aí as pessoas foram simplesmente falando, você é natural, pega aí, você faz, porque assim, quem não quer fazer, assim, tem que concordar, né? Então tem que botar Uhum. a mão na massa. Então essa é a dificuldade, fazer o roteiro, editar e tudo mais. E aí foi meio que natural, surgindo eu e a Laura e as outras pessoas, então tá bom. Foi assim. Não sei como explicar, só aconteceu, entendeu? Sim, isso emergiu aí naturalmente a liderança, entendi. Você falou que da dificuldade de conciliar a vida acadêmica, a pós-graduação, com a divulgação científica. Eu vou dizer aqui que eu passei por uma experiência semelhante, né? E teve um momento que eu tive que fazer uma escolha. Ok, eu agora vou para academia ou vou para comunicação? E eu escolhi a comunicação, inclusive acabei saindo da comunicação de ciência que eu estou voltando agora, acabei virando comunicadora política. Eu queria saber de você, como é que você viu você conseguiu conciliar essas duas coisas? E em algum momento você teve que fazer uma escolha? Ou você teme que em algum momento tenha que fazer? Como é que está a situação? Então, eu tive que fazer essa escolha lá em 2022, porque eu senti que eu não estava dando conta nem de fazer a pesquisa direito, nem de fazer a divulgação direito. Eu não me sentia inteira em nenhum dos projetos. E aí o que aconteceu foi que assim, eu tive muita sorte durante minha carreira acadêmica, que eu peguei orientadores maravilhosos, né? Tanto no mestrado, doutorado, quanto no pós-doutorado. Então eles sempre incentivaram, né? Quando eu surgi com essa ideia, eu falei assim: olha, quero fazer umas coisas aqui na internet. Eles sempre incentivaram, sempre acharam, olha, é meio doidinha, mas faz aí. O Ângelo, ele já é um senhor, né? Então ele. Não sei se o quanto ele entendia do que eu estava fazendo ali, mas ele apoiava. Faz aí, grava aí. A Alicia já entendia muito mais, né? Ela é uma divulgadora científica, né? A Alicia Kowaltowski, lá do IQ, da USP, e ela apoiava muito ativamente o projeto. E eu entrei, inclusive, no pós-doutorado com ela sabendo do projeto. Ela falou assim: olha, eu sei, eu gosto, eu apoio, eu espero que você continue, não espero que você pare. Então, eu tive muita sorte nesse quesito. Mas isso era eu. Eu não sentia que estava completo. E aí, em 2022, eu tive que fazer. Eu fiz essa escolha porque eu achei que era justo. A Laura já estava inteiramente no projeto. Então, eu achei que eu tinha que dar esse salto de confiança também, para falar assim, não, é isso que eu quero. Eu gosto da pesquisa, mas eu me vejo mais fazendo a divulgação científica. Eu vou falar que não é possível? Não, não vou falar, porque deve ter gente que consegue, mas quando o projeto começa a ganhar muita relevância, é muito mais difícil, porque você precisa. Primeiro, você produz um vídeo por semana. E beleza, você consegue fazer isso, ainda mais dividido por dois, né? Ou mais gente, como tinha antes. Só que aí depois o projeto vai ganhando relevância e os próprios algoritmos, as plataformas não deixam que você produza só mais um. Você aumenta o seu ritmo, você aumenta a requisição que você tem. Os jornalistas te procuram, você vai dar palestras, você faz mais coisas, tem mais e-mail chegando, tem mais gente falando sobre você, tem mais coisa para fazer. Então, talvez quando o projeto é pequeno, você consegue por um bom tempo ou até para sempre. Mas eu não sei dizer se um projeto grande dá para continuar fazendo uma pesquisa boa. Eu tenho a impressão que é muito difícil. Eu não conheço ninguém que conseguiu assim projetos grandes e uma atuação acadêmica muito, muito forte. Assim, sempre uma coisa fica assim, né? Eu acho. Eu vou dizer que a minha experiência é semelhante. Vamos lá. Eu queria também perguntar para você, como é que é para lidar com o hate? Porque vamos lá, você e a Laura, vocês cutucam, né? Vocês pegam assim, tipo, não, a gente tá vendo aqui, isso aqui é uma pseudociência, a gente vai falar que é uma pseudociência. Essas pessoas aqui estão vendendo coisas que não, falando coisas que não têm comprovação, nós vamos expor que isso não tem comprovação.
E isso com certeza atrai atenção negativa, não só positiva. Como é que você lida com isso? Eu acho que tem dias e dias, né? Tem fases altos e baixos, mas na maioria das vezes a gente trata muito na terapia. Eu precisei já de muita terapia para poder lidar e, assim, é uma questão de tirar o poder da pessoa. Por que aquelas falas grosseiras numa tela estão me afetando tanto? Porque eu tô deixando uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei se a vida dela eu admiraria. Por que eu tô deixando essa pessoa desconhecida me afetar tanto? Então, se vai, trata na terapia e tudo mais. E assim, eu gosto de pensar que nesses 8 anos que a gente está fazendo a divulgação científica, em todos esses anos, tudo que eu encontro na rua não é hate. São pessoas que admiram a gente, que querem tirar foto com a gente, que querem falar assim, puxa, continue, admiro muito seu trabalho. Nunca eu encontrei uma pessoa falando assim, sabe, aquelas grosserias que falam pra gente online. Então, eu internalizei, né? É mais fácil pensar assim, que essas pessoas que tacam hate na internet não existem. Elas só existem ali, na tela. Elas não existem aqui. Elas nunca vieram aqui me encher o saco. Então a pessoa nem existe. É assim que eu tento lidar com o hate. Porque assim, tem muito hate. As pessoas não gostam de saber que estão erradas, ou que estão sendo enganadas, ou que a experiência dela é algo anedótico que não tem valor científico. Como assim? Eu tomei e melhorei. Como assim? Quer coisa mais forte que isso? Sim, infelizmente, sim, eu quero uma evidência científica. Então, as pessoas Uhum. ficam apaixonadas pelos seus vieses, pelas suas ideias, e ficam bastante reativas. Entendi. E essa tensão negativa, ela não veio só na forma de hate, né? Vocês, a gente aqui no Meteoro chegou a noticiar quando vocês tomaram um processo e eu vi no canal de vocês que vocês recentemente tomaram mais um, né? E isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque no jornalismo é uma coisa que a gente já tá meio que acostumado ao assédio jurídico, já se parte do pressuposto que se você não tomou processinho é porque seu trabalho não foi relevante o suficiente. Agora, na divulgação científica, você vê que isso não é tão comum. E, inclusive, as pessoas se assustam muito mais. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, eu vendo os divulgadores científicos. Normalmente, eles têm muito mais medo do que os jornalistas, que já estão, de certa forma, acostumados a lidar com isso. Como é que foi isso para você e para Laura? Atualmente temos 3 processos. Ah, meu Deus, então tem mais. 3. Quando sair o próximo, a resolução a gente conta. Mas, olha, eu acho que o primeiro processo me assustou muito. Eu perdi minha paz ali. Eu fiquei por meses ali tomando aqueles calmantes para tentar controlar, porque eu fiquei afetada. Mas assim, aí quando você entende que, tipo, olha, não significa que ele vai ganhar, e se ganhar, a gente tem um apoio da galera, a gente vai nos jornais, a gente tá no nosso direito, a gente sabe que não cometeu nenhum excesso, a gente tem jurisprudência a nosso favor, a gente tá respaldado pela liberdade de expressão para falar o que a gente falou. Quando a gente vai entendendo isso, porque assim, quando fala de processo, pensa, ai meu Deus, eu perdi meu réu primário. Não, aí a gente entende, não, isso é processível, tá? O criminal, não, nem não fizemos, não cometemos crimes, você tá entendendo? Aí você começa a falar, não, de boa. Então quer dizer que eu tô. Aí você começa, quer dizer que eu tô afetando então as pessoas? Quer dizer que as pessoas. Essas pessoas estão. Eu não posso falar o nome que eu queria aqui. Essas pessoas estão ficando incomodadas? Aí você pensa, é como se fosse uma chavinha que vira assim, não, então Meus vídeos estão tá tudo bem. assustando essas pessoas? Tô incomodando, tô tirando, né? Tô tirando. Nos processos eles falam muito que pode afetar as minhas vendas, pode afetar a minha imagem, meu perfil. Ótimo! Então é isso. Então eu mudei mudei o mindset. Ana Agora eu Bonassa acho que Coach. chega processo e fala assim, ei, mais um, bora lá. Mas depois do primeiro, eu acho que é essa a perspectiva. Você falou, jornalista tá acostumado, beleza. Porque teve um primeiro que assustou ali, ou teve as histórias, ou você já entra sabendo que isso vai acontecer. Divulgador não. Então, quando vem um primeiro e já te prepara, você fala assim, agora o que vier, vamos aí. Não tem o que fazer.
Perfeito. Ainda nesse assunto do hate, uma coisa que não dá para deixar de notar quando a gente entra no Nunca Vi o Cientista pela primeira vez, é que as duas comunicadoras são mulheres. E isso é uma coisa que, infelizmente, ainda não é tão comum na divulgação científica. A gente vê que ainda tem muitos homens, até quando você vê que um grupo com mais pessoas sempre tem homens, não é comum você ver um canal de divulgação científica com duas mulheres. Isso altera, vocês percebem alguma diferença em como o público lida com o canal de vocês e a recepção do canal de vocês com relação aos outros canais de divulgação científica? Com certeza, com certeza. Porque assim a gente vê que não importa o que você fala, para algumas pessoas, só o fato de você ser mulher. Eu tô Você fez essa pergunta, eu tô com um comentário aberto aqui na tela do lado. Uma pessoa falou assim: não vejo vídeo de mulheres, mas esse eu vi, porque a pessoa tava num vídeo de como manejar ressaca, né? Então era carnaval, comentou isso. Aí perguntaram: nossa, mas por quê? E aí ele respondeu: é apenas um sinal pro algoritmo priorizar menos mulher falando de ciência. E aí a pessoa perguntou: mas por quê? Olha, eu nunca pensei nisso. Eu penso que é uma forma de deslegitimar o segundo sexo como voz da ciência. Oi! Esse tipo de comentário é comum. Nossa, mulheres falando de ciência? Ah, vai lavar uma louça. A casa já tá limpa? Você tá aqui falando de ciência? Isso é incrível pensar como isso está normalizado. As pessoas têm. Ah, é tão confortável, tão tranquilo que vou escrever. Vou escrever, tá aqui o nome da pessoa escrito, nem usou o perfil fake, tá lá. É assustador. Então, esse tipo de comentário, colegas homens não recebem, né? E também tem muito mais ataque ao nosso corpo, à nossa aparência, coisa que não tem nada a ver com o vídeo. A pessoa tá lá comentando. Se engordou, se emagreceu, se tá com problema X e não sei o quê, tá falando. Então, não vejo isso tão forte assim com os colegas homens. É difícil. Entendi. E vocês imagino que já aprenderam a lidar com isso também. Sim, não, é aquilo que eu falei, assim, quem que é essa pessoa? Essa pessoa não é nada pra mim, então a gente aprende a terapia, gente. Terapia. Terapia é a resposta, terapia. Perfeito. Quando a gente olha lá o Nunca Vi o Cientista, a gente vê que vocês tratam muito de temas especialmente relacionados aí a essa questão da saúde, né? Mas, que é esperado considerando você na fisiologia, a Laura, ela é da microbiologia, se eu não me engano? Ela é farmacêutica, Farmacêutica. bioquímica, da microbio também, É, e nessa área. mas isso não significa que vocês às vezes não abordem outros temas. E me chamou a atenção que você foi para a COP30, né? Falar de um outro tema que, diga-se de passagem, também é cheio de pseudagem, cheio de negacionismo, que é o meio ambiente. E você fez material para o canal sobre isso. Você percebeu primeiro, como que foi a sua experiência lá, né? Começa por aí. E segundo, você percebeu uma recepção diferente por tratar de meio ambiente em vez dos temas que vocês normalmente falam no canal? Primeiro, foi bem legal estar lá. Primeiro que eu não conhecia Belém, a Amazônia, meu, sensacional. A gente foi pro meio da floresta mesmo, umas ativações da própria COP. Foi bem legal. É legal poder ver a politicagem sendo feita, sabe? Eu não tenho, nunca tive acesso a isso, nunca tive, sabe, acesso a como que esse jogo, parece um xadrez, sabe? Ai, falou, o país tal falou isso, tal. Ai, teve, esse aqui vai falar alguma coisa. Ai, o fogo. Ai, não sei o quê, sabe? Tudo parece frágil e ao mesmo tempo estruturado, e aí vem interferências, aí vem lobista, aí vem gente fazendo protesto. É assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Esqueci a palavra, overwhelming, É, cansativo, sim, isso aí, tipo, é muito. Mas foi legal ver como é que é, porque assim, quem nunca foi, não faz ideia de como que é. Dá a impressão, quando você vai com uma COP, os políticos chegam,
os presidentes de todos os países chegam, sentam numa sala e falam: e aí? Vamos vir aqui de jatinho, torrando gasolina, diesel, sei lá o que, petróleo. Vim aqui, vamos decidir o futuro do mundo aí. Sabe? Parece que é assim, sabe? E aí eu fiz um vídeo tentando explicar, gente, não é assim. Antes de chegar, tem toda uma estrutura, né? Antes de chegar nos líderes, tem toda uma estrutura, um debate. Cada país, cada confederação coloca os pontos que acha importante, tem uma grande discussão, aí os debates vão avançando, e aí documentos vão sendo redigidos, e cada vez num nível maior de gente que tem poder maior de negociar, e aí tem todo um protocolo, e também não tem um protocolo. Às vezes, quando uma pauta é muito importante, ela pula protocolos. É uma coisa louca, é política, é lobista, é doido. E aí eu fiz um vídeo para explicar isso, e aí o que a gente recebeu? Foi um dos vídeos mais hate do canal. Eu não estava preparada. Porque, assim, meio ambiente, querendo ou não, é uma coisa que biólogo tá apto a falar. E eu tinha muito essa parte, antes do canal, inclusive, quando eu tava terminando, quando a gente termina uma pós-graduação, termina o mestrado, doutorado, a gente fica num limbo, tipo assim, eu sou o futuro do país, eu vou defender, então amanhã eu sou desempregada. Então tem um momento que você fica, o que eu vou fazer? Não tem um concurso, não passei num concurso para professor, não vai abrir esse ano, não abriu, o que eu vou fazer? Eu vou continuar, vou fazer um pós-doc? Aí eu falei, eu não queria fazer. Teve uma época que eu não queria fazer. Vou fazer um pós-doc, mas você fica, o que eu vou fazer? Aí uma dessas coisas que eu quis fazer antes de entrar no pós-doc, antes de fazer divulgação científica, era ter uma empresa focada em sustentabilidade, que era uma empresa que ia basicamente ajudar a reproduzir o que a gente fez aqui no nosso condomínio, que a gente implantou composteiras coletivas no condomínio de mais de 1.000 pessoas. Então você imagina fazer a galera separar o lixo para a gente conseguir compostar e produzir toneladas de adubo para nossa horta que a gente tem aqui. Então a gente queria reproduzir essa estrutura. Chegamos a fazer um curso passar num projeto de aceleração de empresas, falando com empresas que a gente queria vender, porque não é só para condomínio, dá para implantar em tudo. E a gente calculava assim, olha, se o caminhão de lixo deixar de levar tantas toneladas de lixo para o aterro, vai economizar tanto para a prefeitura. Então tem valor comercial o bagulho. Não é só, tipo, vamos salvar o planeta. Então eu era sempre tive essa linha muito grande de sustentabilidade, de tentar fazer mudança, de fazer as coisas e tudo mais, assim, quase de uma forma ingênua, né? Hoje eu tô bem, mas quase culto, mas enfim. Essa época tal, e aí eu falei assim, bom, eu cheguei a fazer uns vídeos no canal sobre compostagem, sustentabilidade e tal, mas bem lá no começo não tinha tanto view. E aí, de repente, quando eu volto falando da COP, falando, olha, é legal, vamos entender como é que é a estrutura, vamos entender para que serve, vamos entender como ajudar, como apoiar. Aí o povo falando, não, são os políticos indo lá de jatinho queimando gasolina pra gastar o nosso dinheiro. Por que não faz online? Por que não sei o quê? E por que, sabe, foi umas perguntas assim, umas indignações. Gente, o problema do mundo não é uma reunião anual da COP. Eles falavam como se o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas, fosse porque os políticos vão todo ano numa reunião anual. Tem que fazer online e tem que não sei o quê. Um hate, assim, da nossa comunidade absurdo. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. E eu falei assim, e aí, tanto que eu tinha vários vídeos, reels prontos, tá pronto já editado para falar sobre os mitos do aquecimento global. E aí a gente compilava uns 5 mitos nesse rio, mais 5 mitos desse, mais 5 mitos. E aí a gente postou uns 2, 3. Era tanto hate, falou assim, Laura, deixa pra lá. Tem batalhas que, pela saúde mental, a gente pode falar assim, não deixa, sabe, a fadiga. Talvez a gente solte isso mais pra frente, não sei. Mas, assim, desanimou bastante. E eu sabendo dessa minha história de tentar lutar em sustentabilidade, eu falei assim, caramba, é isso, vamos aceitar. Então, essa foi a história, um pouquinho broxante. Caramba, eu não esperava essa resposta, sendo bem sincera, porque eu vejo vocês tão fortes, né? E de repente, cara, tem batalhas que são difíceis. E eu vou dizer pra você, eu não vou citar o nome, até porque eu não pedi autorização da pessoa pra citar, mas um outro canal de divulgação científica bem grande aqui no YouTube que me falaram algo semelhante. Olha, a vez que a gente tentou falar
de meio ambiente deu ruim. É, eu sei bem como é que é. Dá ruim mesmo. Eu não sabia, não tinha essa noção, até dá ruim. E é só um assunto que depende, que o futuro da humanidade depende disso. Nada Olha que demais. coisa. Sabe por que afeta tanto? Porque uma coisa é você receber hate de antivax. Uhum. Ah, eu tô falando de vacina, vem antivax, cara, tá bom. Agora, o hate de uma pessoa que te segue, que é a sua comunidade, que conhece o seu trabalho, e mesmo assim vai lá e ali. Nossa, isso daí te choca. Isso daí não é sempre que acontece, e quando acontece, você não tá preparado. Tipo, não, tem que tratar na terapia também. Porque isso te abala. Isso balança mais do que hate de qualquer Zé Porra aí. Entendo. No Meteoro eu percebi isso muito forte quando a gente resolveu falar sobre a Foz do Rio Amazonas, a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas. Não, a quantidade de gente se desinscrevendo, xingando a gente nos comentários, etc. O público do Meteoro não aceitando. Como assim não pode explorar petróleo na Foz do Amazonas? Meu Deus do céu. Entendi. Parece que não assistiram o vídeo. Ou parece que assistiram e já tem essa Não, é que é o imperialismo, propaganda. né? É o imperialismo, eles estão impedindo a gente de se desenvolver, por isso que Ai, não meu pode. Deus do céu, caramba. É o negócio, o Né? buraco é mais embaixo, hein? É É, mais embaixo. é. Mas enfim, continuando aqui, vamos voltar ao assunto que hoje a entrevistada é você. Senão eu vou começar a fazer sessão de terapia aqui. Vamos lá. Você comentou lá no comecinho que a sua área de estudo é a diabetes, né? Que eu acho que talvez até por isso o pessoal costuma achar que você é biomédica em vez de bióloga, né? Justamente É. por ter ido mais para esse campo. E eu tava vendo no seu Lattes e tal, quais estudos que você estava trabalhando. Teve um que me chamou a atenção, que é de tratar animais normais, né, com o soro de animais magros, e que isso Uhum. teria um efeito positivo. Eu fiquei, caramba, como assim? Pois é. Isso é Explica muito pra legal. gente. E essa foi a pesquisa do pós-doutorado no Estudo de Química. Foi assim, quando eu cheguei no laboratório, o que tinha? Qual que era o dado, qual que era o desafio? Uma doutoranda anterior, ela tinha feito alguns estudos, porque lá eles tratam os animais com dietas. Então, por exemplo, pega um animal e deixa ele comer à vontade, e geralmente quando um animal come à vontade, ele fica um pouquinho gordinho. Não é extrema obesidade, mas ele fica ali acima de peso, porque ele tá ali comendo à vontade e tem um acúmulo de gordura. E se você bota uma restrição calórica num outro grupo, aí o bicho fica mais sequinho. E aí, se você pegar o sangue desses animais, né, pegar o soro do sangue, mas enfim, vamos usar sangue. Pega o sangue desses animais e bota nas células de pâncreas, células em cultura de pâncreas. Quando você bota o soro do animal obeso, levemente obeso, essas células dão uma estragada. E aí, quando você bota o sangue do animal magrinho, essas células dão uma restaurada, uma protegida. Esse era o dado. Isso era o que tinha. O meu desafio no pós-doc. O quê? O que tá fazendo isso? O que tá diferente aqui? Esse era o desafio. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi reproduzir. Falar assim, vamos ver se não foi algum artefato, alguma coisinha ali que aconteceu durante o trabalho da Fernanda, que era a doutoranda que fez o estudo. E aí, eu fiz tal e repetiu, né? Tratei os animais, deixei um grupo gordinho, um grupo mais magrinho, peguei o sangue, tá. Mesmo resultado. E aí tem um teste no laboratório que você simula diabetes, mais ou menos, nas células. Então não é nem modelo animal, é em célula. Como é que você simula a toxicidade da diabetes? O que geralmente tem numa diabetes? Tem muito açúcar e muita gordura no sangue. Então você taca muito açúcar e muita gordura nas células. Elas ficam toda capengadas. Tudo da desgraçada. E aí quando você botava o sangue do animal magrinho, elas davam uma recuperada, uma protegida. Eu falei assim, gente, o que tem aqui? E aí, não contente com isso, a gente queria fazer com humanos, no sentido assim, eu quero pegar sangue de humanos magros e gordos para botar nessas células para ver se isso repete ou só uma coisa do rato lá. Porque eu quero saber se tem Tá, algum em valor pra células. gente. Eu já tava pensando na cara do comitê de ética. Não, não, é só pegar o sangue mesmo. E aí a gente
biobanco, né? Porque geralmente tem biobancos que pegam muitas pessoas que são grupo controle. Então, eu tô Uhum. acompanhando aqui uma pessoa que tem doença. E aí tem essas pessoas que não têm. Então, eles ficam lá com os dados dessas pessoas, com amostras dessas pessoas, e muitas vezes fica lá só esperando uma oportunidade. Aí a gente chegou no biobanco, falou assim: olha, você tem pessoas assim, assim, assim? Ah, temos. Ah, vocês podem compartilhar? E a gente conseguiu fazer uma colaboração. E aí pegamos esse sangue de humanos e coloquei nas células. Mesma coisa. E aí o sangue de humano gordo a célula deu uma capengada lá, e o sangue de humano mais magrinho, a célula ficou bem, gostou bastante. Então, né, repetiu, desafio, o que é isso? Nossa, mas eu fiquei anos, pelo menos acho que uns 2 anos tentando, ai gente, vamos para essa linha, e vamos para cá, e vamos para cá, e nada, e nada. E assim, teve alguns trabalhos do laboratório também que estavam mostrando ali algumas funções da adiponectina. A adiponectina é um hormônio liberado pela gordura conhecido há, sei lá, quase século, não sei. Mas a nossa gordura secreta a adiponectina. E aí, só que tem um paradoxo da adiponectina. Quando a pessoa é magra, ela secreta mais. É uma coisa louca, assim, você pensa, tem mais gordura, secreta mais adiponectina. Não, quando a pessoa é magra, ela secreta mais. Então, assim, mano, essa é uma das diferenças plasmáticas entre gordo e magro, né? Magros têm mais adiponectina. Eu falei assim, será, mano? Aí a Alissa falou, tenta, vamos comprar. Compramos, testei, botei adiponectina e as células ficaram lindamente. Aí eu falei assim, não, peraí, vamos calcular quanto de diferença tem entre magro e gordo, em média, e aí a gente suplementa o gordo, para eles ficarem na mesma situação. Então eu peguei a célula, peguei o sangue do magro, o sangue do gordo, botei, e aí eu suplementei o gordo até, falando assim é mais esquisito, mas assim, eu suplementei a amostra do sangue do gordo com o tanto de adiponectina que supostamente teria o magro, e aí meio que as células, elas voltaram a ficar do jeito que deveria, igual o magro. Aí eu falei assim, então pode ser isso daqui, pode ter mais coisa? Pode ter mais coisa. E aí a gente publicou o artigo falando assim, olha, a adiponectina tem esse efeito aqui. São coisas extremamente iniciais, são estudos in vitro, mas é uma evidência de que esse é um hormônio que também pode ter um fator protetivo para o pâncreas. Porque quando você coloca a adiponectina, as células ali que estão toda capengada por causa foram estressadas com o sangue dos animais gordos ou das pessoas gordas, a mitocôndria volta a respirar. E aí você pode pensar, o que isso tem a ver? O que é a respiração? Minha gente, respiração é importante. Pensa que a gente ficar um minuto sem respirar, a gente vai se lascar inteiro, a célula vai faltar nutriente para o corpo. É a mesma coisa a mitocôndria. Uma mitocôndria funcional, uma mitocôndria que respira, é uma mitocôndria que produz energia. Se ela produz energia, a célula está ali ativa, toda fazendo suas atividades. Quando falta energia, pode ser tão perigoso que a célula pode morrer. Então, um pâncreas que está perdendo muitas células, porque as mitocôndrias estão toda capengada, é um pâncreas que pode ser lesionado, pode desenvolver uma diabetes, pode piorar a diabetes, enfim, é um dos fatores que pode influenciar na diabetes. Então, é uma linha de pesquisa que aí depois que eu saí, né, do laboratório, agora o estudo está sendo continuado com outros tipos de variáveis, outros tipos de testes para ver se é adiponectina mesmo, qual que é o tamanho dessa proteção da adiponectina e tudo mais. Mas só para avisar, gente, não. Só para avisar antes, porque a gente sabe como é que é a Não picaretagem. saiam injetando adiponectina. Não existe pílula da adiponectina, não existe suplementinho, adiponectina de pobres, igual fizeram com o Ozempic, adiponectina natural, não existe protocolinho de adiponectina. A forma natural da gente aumentar a nossa adiponectina no sangue é emagrecendo, é perdendo gordura corporal. Adiponectina não é molécula de Deus. Não tem nada disso, tá? Então, saibam disso, porque a gente avisa antes, porque senão daqui a pouco fala, a cientista falou que a adiponectina protege o pâncreas, melhora o diabetes, então olha aqui essa cápsula de... Não existe isso. Então, vocês estão comendo farinha ou coisa pior aí que vocês não estão sabendo. Não, ninguém tem adiponectina, né? Não é fácil fazer isso daí, não. Ok, perfeito. Não, excelente aviso. Já prevendo, né? Outra coisa que eu vi no seu Lattes que você trabalhou foi a dieta intermitente, né? Que é uma coisa que chama muito atenção. Volta e meia você vê as pessoas não só com a dieta intermitente, a dieta paleolítica para cá, jejum intermitente para lá.
Falando do jejum intermitente, que é o que você estudou, adianta fazer? Olha, eu queria dizer que eu fui injustiçada. Desde 2014 eu levei hate por causa disso. Eu falei assim, ai gente, será que é meu martírio isso daqui? É, estudar uma coisa que todo mundo ama? Desculpa, E ativei o PTSD dela. quem faz uma dieta e tem algum benefício, perde um peso, alguma coisa assim, se sente bem, vai defender. Ou até quem só atingiu essas coisas momentaneamente, depois volta, enfim, mas ainda vai defender. E a dieta do jejum intermitente é uma coisa que você para de comer, depois volta. Isso é o que significa intermitente. Para quem nunca ouviu falar, intermitente é isso. Uma coisa começa e para, começa e para. Então, quando é um jejum intermitente, você faz jejum e depois come. E tem várias formas de fazer isso. E você pode fazer dia sim, dia não, você pode fazer uma janela no dia. Então, 16 horas eu não como e depois uma janelinha do resto do dia eu como. Ou você pode deslocar essa janela. Essa janela pode ser de dia, essa janela pode ser à noite. Enfim, várias formas de fazer. E aí, as pessoas não gostam de falar assim, por que ele tá falando que isso não cura o câncer? Por que ele tá falando que isso daí não melhora a saúde? Por quê? Porque não tem evidência disso. E aí, em 2014, quando eu comecei a estudar isso daí, foi assim, em 2011 eu estudei o jejum agudo. Eu queria saber como que o jejum agudo alterava o pâncreas do rato, no caso. Eu queria saber mecanismos, o laboratório chama isso, laboratório de mecanismos de secreção de insulina. Então, a gente está entendendo como que alguma intervenção desse tipo pode afetar o pâncreas. E aí eu vi que afeta. E aí afeta em agudo. Aí a minha orientadora na época falou assim: tá surgindo uma onda aí de uma galera fazendo jejum intermitente e tal, e tem alguns estudos. Você não quer ver se o jejum também de forma intermitente também não afeta o pâncreas do jeito que você viu? Eu falei, legal, vamos continuar nessa área. Eu não sabia onde eu tava entrando, eu não sabia que era uma seita. E aí eu comecei a fazer, né? Coloquei os animais de jejum e tal. E aí eu comecei a ver, porque o meu foco era o pâncreas, sempre foi o pâncreas. Falar, o que vai alterar no pâncreas? Vai aumentar, vai diminuir, vai matar, vai melhorar? O que vai fazer? E aí eu comecei a ver que, assim, todos os animais, eles eram bem mais magrinhos de tamanho, né? Ele era menor, Uhum. só que aí ele tinha mais gordura. Eu falei assim, mas como que pode, gente? O bicho que passou fome tem mais gordura? Algo mudava ali. Eu falei, professor, isso aqui. Ele falou assim, isso é dado, né? Coleta. Eu comecei a coletar, quantificar, vi que tem menos músculo, mais gordura. Eu falei assim, nossa, gente, olha isso. Eu vou salvar isso daqui para botar no paper como complementar, porque o foco ainda era o pâncreas. E aí eu vi que o pâncreas também dava uma capengada ali com o jejum. Eu falei assim, mas tá diminuindo, tá aumentando a morte das células aqui desse pâncreas. Esse pâncreas deve estar, quando os bichos podem comer, o pâncreas deve estar ali sofrendo. Aí publiquei essas coisas tal. Quando a gente publica, aí tem os jornais que têm interesse, vamos falar, você tá falando de jejum. Quando você tá falando alguma coisa que meio que vai contra o consenso, entre aspas, há interesse. E aí, quando há interesse, há publicação. Aí há essa publicação, aí vem as pessoas. Foi meu primeiro hate ali, aquilo, foi meu primeiro que eu falei assim, caramba, nossa, né? Caramba, eu liguei pro meu marido lá de Barcelona no congresso, chorando, eu falei assim, tá me atacando, eu não vou aguentar isso. Aí ele precisou me pegar no ombro, assim, virtualmente pelo telefone e falar assim, olha, para com isso. Você está em Barcelona, num congresso científico. Você responde a jornalistas e aos seus pares. Você não vai responder ao Zé Couve do comentário do G1, que ainda tinha os comentários do G1 naquela. E eu tava lendo, para de ler. Aí eu falei assim: mas eu quero fazer um vídeo respondendo. Não vai fazer vídeo, não. Porque assim, aí você perde a linha, né? Você não tem como. Não dá. E aí eu falei assim: bom, eu vou fazer um vídeo explicando o meu doutorado depois, né? Então tá bom, não vou responder ninguém. Mas eu tinha salvo os prints pra soltar os cachorros em cima da pessoa. Ainda bem que eu não fiz. Mas aí foi isso. Aí depois foi vir, porque naquela época tinha muitos estudos em humanos falando as pessoas perdem peso, diminui o colesterol e não sei o que, é legalzinho. Mas esses estudos eram tipo de um mês, porque tem um objeto de estudo que é muito interessante para a ciência, que é a galera que faz o jejum do Ramadã. Porque são basicamente algumas pessoas que vão fazer certinho aquele jejum por aqueles 28 dias ali do mês do Ramadã. Não é difícil fazer estudo com humanos, porque você fala assim, você fez a dieta? Eu fiz. É difícil. Tem um viés ali. Essas pessoas não vão ter tanto esse viés. Então, é um modelo de estudar um jejum intermitente por uma intervenção ali de um mês. E aí eles coletavam os dados antes, dados depois, falavam, perdeu peso, não sei o que, é legal.
Mas é muito curto isso. E aí os estudos que mostravam um acompanhamento em maior tempo, falavam, olha, depois que eles fizeram aquele 1 mês lá, tudo voltou normal aqui, 3 meses depois, sabe? Falava assim, as coisas são transitórias, não são permanentes, os benefícios são pouquinho. O que acontece se fizer por mais tempo, né? No animal eu fiz por 3 meses. E 3 meses para um rato é muita coisa. E aí eu comecei a ver essas mudanças. O que não tinha tanto estudo na época era estudo de longo prazo em humano. Então, esse foi o alerta do meu estudo. Falou assim, olha, a gente não sabe, em animal mostrou que pode afetar o pâncreas. A gente não sabe se isso pode afetar o pâncreas em humano também, então é melhor esperar fazer. Se você quer perder peso, faça uma dieta com acompanhamento, uma restrição. A restrição calórica, ela é a dieta mais estudada, essa sim, quase um século. Então, ela é benéfica, né? A gente já viu que restrição calórica, que leva à perda de peso, de forma bem devagar, de forma constante, de forma com adesão na dieta, isso é mais saudável. Uma coisa louca que você fica 36 horas sem comer, aí depois você volta a comer, come um caminhão, aí depois volta, fica sem comer. Isso daí pode alterar algumas coisas, incluindo o pâncreas. Então, vamos esperar ter mais estudos para poder recomendar essa dieta? Foi isso que eu estava falando. Aí as pessoas falaram, ela quer que a gente morre, ela é vendida da indústria farmacêutica, ela quer todo mundo doente, todo mundo diabético. O Nobel lá de 2016, o Yoshinori, ele curou o câncer com jejum intermitente. Aí eu falei, o quê? Como assim ele curou o câncer? Aí eu fui ver a pesquisa dele e falei, gente, vocês leram isso daqui? Ele não tá falando nada disso. Ele nem estudou jejum intermitente, não estudou a pessoa. Por que vocês estão falando que ele estudou jejum intermitente? E por que jejum intermitente curaria o câncer? Ah, porque deixa células com fome. Mas ele não estudou pessoas, e deixar a célula com fome não significa que vai curar o câncer. Aí, sabe, é uma loucura. Enfim, aí eu fiz um vídeo também explicando o Nobel de 2016, né, que o povo desvirtuou, coitadinho. E ele mesmo falou, olha, desvirtuaram o rolê, assim, eu tenho as citações dele lá no vídeo, assim, desvirtuaram o rolê. Eu também ficaria chocada, mas enfim, nada novo sob o sol, né? E é isso, basicamente isso. E é até que este ano saiu mais uma revisão, porque assim, o tempo, quer dizer, para as pessoas que vão defender isso, não vão mudar de ideia, não importa o que aconteça, os resultados não importam mais. Mas enfim, o tempo me inocentou falando assim, ó, saiu um estudo, uma revisão muito boa, feita esse ano, que mostrou que realmente o jejum intermitente, se for bem feito, ele serve ali para ajudar na perda de peso. Então, algumas pessoas que não conseguem fazer uma dieta convencional, talvez o jejum intermitente seja bom. Só isso. Não é superior a uma restrição calórica, não tem nenhum poder curativo de doença, não cura nada. É uma dieta que se você não gostou das outras, pode tentar essa aqui que talvez seja bom. E se for feito certo, com acompanhamento, com nutricionista, porque tem gente que faz esse negócio, ai, fiquei o dia inteiro sem comer, essa janelinha aqui eu vou comer, aí come o caminhão aqui, aí vai se lascar. Então, ainda tem jeito de se lascar fazendo jejum intermitente. Se você fizer com um nutricionista, com acompanhamento, talvez seja uma boa intervenção. Essa é a conclusão. Ou seja, no final das contas você estava certo. E ainda precisa de estudos bem mais em longo prazo em humanos para saber se realmente aumenta a gordura, diminui músculo, afeta pâncreas, né? De uma forma assim que fez por anos, que é o que mais ou menos significaria os 3 meses do rato, fazer por anos, a gente ainda precisa de uns dados assim, bem controladinho para poder falar que não é, pelo menos não é prejudicial. Perfeito, perfeito. Olha, Ana, eram essas as perguntas que eu tinha para te fazer. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria compartilhar com o nosso público? E aproveita e faz sua propaganda. Eu acho que é isso. Gostei do papo, não penso em mais nada, não. A propaganda siga o nosso canal, gente. Eu nunca vi um cientista. A gente tá lá no YouTube, né? Sempre o mesmo nome. No YouTube, no Instagram, estamos no TikTok, estamos em todo lugar. E aí a gente tenta, né, levar a ciência para as pessoas, tenta desmistificar a figura do cientista, por mais que a gente não esteja mais agora no laboratório, né, fazendo pesquisa científica, mas podemos mostrar que, olha, temos aqui, a gente era da área acadêmica, até não, o cientista não é só
homem, com a língua para fora, no laboratório, com cabelo, né, para cima, ou sem cabelo, né, enfim, tem essas variações. E, né, não é só isso, tem muita gente que faz ciência e muita gente nunca viu um cientista por aí, às vezes mora do lado de uma universidade e tá rodeado de cientista, de pesquisador, que é quem faz basicamente a pesquisa, e a match é essa, que nunca viu um cientista. Então, é bom para desmistificar a figura do cientista, para ensinar a metodologia científica de uma forma que a pessoa nem perceba que tá aprendendo, opa, tá ali. Essa é o nosso intuito, né? Na verdade, tá nas redes sociais é por causa disso. Porque a gente não quer que a pessoa tenha que saber muita coisa, tenha que ler um artigo, tenha que, sabe, ter muito esforço. A gente quer que ela absorva aquela informação, que ela se divirta, que ela aprenda e que ela aprecie a ciência do jeito que a ciência é, né? Então, siga a gente nas redes sociais que a gente tenta ser legal. Ai, conseguem, e conseguem. Muito obrigada, Ana. Vou te tirar rapidinho só para fazer o encerramento. Pessoal que está assistindo, obrigada por ver aqui até o final. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou colocar aí na descrição aí do vídeo o link para o canal da Ana e da Laura. E também deixa aí sugestões de pessoas e temas que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro. Muito obrigada e tchau, tchau.